Glória a Jesus. Graça e paz, queridos irmãos. Amém? Com alegria que nós estamos aqui, eu e minha família. Eu quero apresentar aqui, né? A pastora já falou, mas eu sou uma paulioca, viu, gente? Só para vocês entenderem. Porque eu sou paulistana, né? A minha família é da Lapa. E nasci, né, aqui em São Paulo. Vivi até os 9 anos. Depois meu pai foi enviado como pastor. Meu pai era pastor. Era porque ele já está com Jesus. E aos 9 anos saímos de São Paulo. E meu pai foi pastoreou, passou por Minas, Governador Valadares, depois foi para Volta Redonda. E em Volta Redonda que eu conheci o meu esposo. Eu tinha 12 anos, né? 11, 12 anos. Não namorava, né, gente? Porque não é igual hoje, não tem nada de 12 anos, a gente brincava de boneca ainda. Mas conheci na igreja, na Liga Juvenil. Já ouviram falar sobre esse nome? Antigo. Na Liga Juvenil, e sabe aquela coisa de, nossa, é o mais bonitinho da igreja? Sabe, que a gente olha assim, é o mais bonitinho da Liga Juvenil. Né? E aí meu pai pastoreou 3 anos, aí saímos, sabe que pastor é assim, né? Fica um tempo num lugar, vai. E aí fomos para o Rio de Janeiro, e meu marido ficou em Volta Redonda. Por isso eu falo, os planos de Deus, né, irmãos? Deus tem planos, os planos dele se cumprem na nossa vida, né? E realmente, assim, era mais bonitinho, ficou no meu coração, na minha mente. E eu comecei a orar para aquele menino bonitinho da Liga Juvenil. E aí, não gosto que conta isso. E daí, depois de alguns anos, né, eu no Rio de Janeiro, com a minha família, ele em Volta Redonda, depois ele foi estudar, fazer faculdade no Rio. E os planos de Deus vão se cumprindo. Né? E com 18 anos voltamos para São Paulo. Meu pai voltou para pastorear aqui, né? E ele teve que namorar uma paulista, e aí ficou um namoro de Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, e naquela época a gente namorava por cartas. Eu tenho as cartas dele, quando a gente casou juntou as cartas dele e a minha, né? E estamos aí. Eu casei com um carioca e já estou há 33 anos lá no Rio de Janeiro, glória a Deus. Esse ano são 34 anos de casamento que a gente vai fazer, né, amor? Em setembro, nós completamos 34 anos. Glória a Jesus, com o mesmo marido, gente, é uma bênção, né? A gente poder falar isso hoje, né? Mais de 3 décadas com o mesmo marido, é uma bênção, é vitória, né? Porque a gente brinca assim, mas é porque é um meio de... Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Jesus está voltando e eu quero compartilhar essa palavra nessa manhã. Mas antes também a minha irmã, e aí minha família aqui de São Paulo. Minha mãe mora na Lapa com a minha irmã, e toda vez que eu venho para São Paulo, eu fico na minha mãe, né? E quero apresentar a minha irmã, que está aqui, a Paula, e a minha mãe, Lúcia, que está com a gente aqui hoje. E nós estamos vivendo, assim, dias que nós... Posso tirar esse caderno daqui? Pode tirar? Só para poder a Bíblia. Obrigada. E nessa manhã eu quero compartilhar exatamente essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque está muito claro, né? E patente aos nossos olhos de que Jesus está voltando e que nós já entramos no princípio das dores. Né? Muitas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo, né? Jesus está voltando. Mas enquanto Ele não volta, nós somos a igreja dele nesse tempo tão mau, porque os dias estão cada vez mais, não é? Maus. E como igreja de Jesus, nós somos luz nessa escuridão. Nós somos sal nessa terra insípida e cada vez mais podre. Porque o pecado, ele vai, né, proliferando. O pecado parece que vai se multiplicando. Mas nós estamos aqui. E o que não deixa, né, esse mundo, enquanto Jesus não vem nos buscar, o que não deixa esse mundo deteriorar é a presença da igreja. Porque é a presença do Espírito Santo de Deus, amém? Porque o Espírito Santo habita em cada um de nós, naqueles que nasceram de novo. E eu quero compartilhar sobre isso e falar também, ao mesmo tempo, sobre a nossa descendência, essa nova geração que nós acabamos de orar aqui e que foram lá para cima serem ministrados na palavra de Deus. Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 11.
Não reparem assim a minha pronúncia, porque quando eu venho para São Paulo é uma coisa engraçada. A gente, uma hora eu puxo S, uma hora eu puxo R, uma hora eu falo porta, uma hora eu falo porta. Então a gente perde assim, sabe? A mistura, volta às raízes, né? Aí eu não falei que eu tenho 3 filhos lindos. Nosso, né, 33 anos de casados e 3 meninos que hoje já são rapazes. E eu já sou, assim, trainee de sogra e de vó, né? O meu primogênito casa o mês que vem. O Matheus Felipe casa. O segundo filho casa o ano que vem. Eu falei, vocês resolveram sair abaciada, né? Para deixar a mãe, assim, coração. E o caçula ainda não está namorando. Amém. Tem 21 anos, ainda não encontrou ainda a prometida, separada. Mas, né, 2 filhos já estão aí, glória a Deus, com noras que amam a Jesus, né? Meninas que temem ao Senhor, que amam a Jesus, e a gente está muito feliz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, aleluia. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar e trazer revelação e entendimento a cada um de nós nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, né, aos Tessalonicenses, e eu fico muito feliz porque eu conheci irmãos tessalonicenses, né, da nossa época. Eu tenho uma tia que mora na Grécia. Já quando eu era criança, ela se casou com um grego e foi morar em Tessalônica, exatamente para essa igreja aqui que o apóstolo Paulo, né, está falando, igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses. E eu pude estar na Grécia já 2 vezes, na casa da minha tia, né, e poder conhecer esses irmãos. A igreja, né? A perseguição não parou. A igreja. Nós temos irmãos em Jesus em toda parte do mundo. E na Grécia está lá. A igreja foi perseguida, a igreja foi, né? Tanta perseguição, tanta morte de irmãos. A Grécia, né, é o berço, né, da civilização. Mas nós sabemos que lá na Grécia, quantas dezenas e dezenas de deuses que eles, né, inventaram e veneram, não é? Mas ali tem a igreja de Jesus. Muitos irmãos em Cristo, é muito lindo vê-los louvando, né? E a gente estava lá, minha irmã foi comigo uma das viagens, nós fomos para a Grécia e a gente lá louvando, e às vezes cantando uma música que a gente canta aqui em português, mas eles lá, e a gente cantava em português, né? E era muito legal, eu ficava lá em português e eles lá no grego, e eu falei, Jesus, né? A tua família, daqueles que são comprados pelo teu sangue, estão espalhados na face da terra, né? E
que alegria a gente saber que nós fazemos parte desse corpo que está espalhado pelo mundo. E como que a gente faz parte desse corpo? Eu quero falar sobre isso, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo assim: somos todos filhos de Deus. Quem já ouviu isso? Mentira. Nós não somos todos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, né? Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, amém? Está lá em Gênesis. Deus criou o homem e a mulher. E até isso o diabo está querendo destruir, né? Porque ele quer destruir tudo aquilo que o Senhor... Não é verdade? Hoje nós estamos vivendo numa geração confusa. Uma geração que o inimigo tem roubado a sua identidade. Tem buscado destruir a identidade de jovens e adultos também. Né? Homens querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, pessoa querendo ser bezerro, querendo ser bode, querendo ser cavalo. Um dia ele acorda e fala: hoje eu sou cachorro. Outro dia ele acorda e fala: hoje eu sou um cavalo. Olha a confusão na mente que o inimigo tem feito. Não é verdade, irmãos? É muita confusão. E se ele faz isso na mente de adultos, você pode imaginar na mente tenra de crianças que estão em pleno desenvolvimento, não é verdade? Eles estão aqui em pleno desenvolvimento, várias idades. Por isso que nós precisamos entender, como igreja de Jesus, que o nosso chamado, porque todos nós somos chamados, lá em Mateus fala isso, que todos foram chamados para o ide e pregai todos. Se você deixou de ser, aliás, se você passou de filho de Deus, de criatura de Deus para filho, esse é o teu chamado. A Bíblia diz, porque a gente pensa também que missionário é só aquele que vai para outro país, né? Missionário é aquele que larga tudo, que vai... Não, esses têm chamados específicos, como cada um de nós tem. Mas todo filho, toda filha, lavado e remido no sangue de Jesus, tem o chamado de anunciar a salvação de Jesus. A Bíblia diz isso, que nós fomos, né, chamados para pregar o evangelho. Ide, né? Batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, você precisa ter essa convicção de que você e eu, todos nós que fazemos parte do corpo de Jesus, temos esse chamado. Os dias estão maus. E aqui a gente olha nessa carta de Paulo, ele dizendo claramente, para que a gente como igreja, a gente tem que fazer a nossa missão, mas a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar o quê? Que ele diz aqui claramente, olha, vigia. Vigiem, porque Jesus está voltando e Ele vai pegar todo mundo de surpresa. E Ele faz até a comparação. E essa comparação aqui a gente encontra num texto também lá em Mateus, lembra? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é assim a vinda do Senhor. Ele vai chegar na hora que nós menos esperamos. Porque ele é comparado até com um ladrão. O ladrão não avisa: amanhã às 22 horas assaltarei a sua casa. O ladrão faz isso? Né? Chega a ser até engraçada essa comparação, até boba, né? Mas é para a gente entender. Para ficar muito claro para os filhos. Jesus está voltando. E Ele vai voltar numa hora que ninguém está esperando. Por isso, amados, nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, vigiar. Vigiem. E ele ainda fala: irmãos, nós somos luz, aleluia. Vocês não são das trevas, nós somos da luz. Vigiem. Olha ali, no versículo 5, todos sois filhos da luz, filhos do dia. E Jesus fala isso: aquele que me segue não andará em trevas, aleluia. Somos filhos da luz e andamos na luz. Somos do dia. Não somos das trevas. Aqueles que andam nas trevas são aqueles que, né, não conhecem a Jesus e são filhos das trevas. Porque não existe, né? Não existe meio termo, não existe meio do muro. Ou você é da luz, ou você é das... Não existe meio termo. O Senhor deixa isso muito claro na palavra dele. Quem não nasceu de novo, quem não é filho de Deus,
Quem não é filho da luz é filho das trevas. Anda na escuridão. 1 Pedro fala sobre isso. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu amo esse versículo, principalmente essa parte. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está tudo isso no versículo. Ele nos tirou, Ele nos resgatou das trevas, da escuridão, do pecado, da morte e nos resgatou para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Isso é tremendo. É tremendo a gente saber que nós temos um Deus que é vivo, um Deus que é salvador, um Deus que está preparando um lar para cada um de nós aqui. Cada um daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E a minha pergunta nessa manhã, você não precisa levantar a mão não, mas você responda aí no seu coração. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que, porque tem um detalhe, ele falou que vai voltar de surpresa. Ele vai voltar sem a gente menos esperar. Mas também tem aqueles que Ele chama, né? O Senhor chama. Ele tem a sua hora para cada filho. E nós precisamos estar preparados. E sabe, nós, tanto quanto para a volta de Jesus, mas até para a morte, muitas vezes a gente não está preparado, né, gente? A gente foi criado para a eternidade, né? A gente não está coraçãozinho preparado para a morte. Mesmo a gente sabendo que, né, que para Deus é uma alegria, né, a morte de um santo. Mesmo sabendo que a gente vai ver a eternidade com Jesus, a nova Jerusalém, ver Jesus face a face, né? A gente fica assim, ai, quando vai ser chamada a minha senha? Né? A gente fica, opa, quando vai ser o meu dia? Eu não sei vocês, mas cada filho é filho, né, gente? Você sabe como é a relação de filho e pai e mãe, não sabe? Tem liberdade, não tem? Eu tenho com meu pai. Aí eu tenho umas conversas doidas às vezes com ele. E aí às vezes eu me pego falando assim, ai, Senhor, quando que o Senhor vai me chamar? Me deixa ser vovó primeiro. E o meu sonho é ter uma netinha. Nha, Senhor, por favor, nha. Porque eu pedi muito filha e Ele só me deu homens. Eu pedi muito para o Senhor, eu orei. O primeiro não. O primeiro a gente quer alegria, o que vier, aleluia, com saúde e tal. Veio o Mateus. E aí o segundo, grávida do segundo. Ah, Senhor, agora manda uma menininha. Pá, Pedro Paulo. E aí, no terceira gestação, eu falei, eu já nem orava mais, já clamava, sabe? Senhor, Jesus. E eu estava orando com tanta fé no meu coração. Sabe quando você, porque Hebreus fala isso, né? A fé é a certeza das coisas que não se vêem. Então eu tinha certeza que ia ser uma menina. E eu orei, Senhor, uma menininha, até nome já tinha, um nome com significado e pá. E aí eu falei, Senhor, por favor, o Senhor nunca me... E realmente, Jesus nunca me negou nada, gente. Foi a única coisa que Ele me negou na vida. Nunca. E aí, quando eu lembro como hoje, e o diabo é sujo, né, gente? Ele aproveita, por isso que a gente tem que, como diz a palavra, vigiar, orar. Porque ele aproveita cada brechinha para, perturbar. E eu lembro como hoje, que eu fui no ultrassom. E quando eu cheguei lá e fiz o exame, crente que essa é uma menina, né? O médico, tô vendo um negocinho. Eu falei, não, quando fala negocinho, falei, lascou. Falei, e quando ele falou, menininho, gente, eu confesso para vocês, eu fiquei arrasada. Assim, não pelo filho, pelo choque, entendeu? Pelo choque de esperar com fé. E eu falei, meu Deus, eu lembro que eu saí chorando do exame. Fui chorando para casa. E o inimigo aproveita, né? Fala assim, aí vem na sua mente, né? Porque ele atua muito na nossa mente. E ele falando, você está rejeitando o seu filho? Eu falei, não. Eu não estou rejeitando de forma nenhuma. Só levei um susto. Dá licença, que eu pensei que era menina e era um menino. Mas agora você tem que repreender o diabo. Fala, cala tua boca, mentirosa, em nome de Jesus. Meu filho é bênção de Deus, glória a Deus. João Marcos é meu caçula, lindo de viver. Você tem que ver, ele é lindo, de olho verde, parece Tom Cruise. Lindo, meu amor da minha vida. Então, a gente tem que entender que Deus tem os seus planos. Que Ele tem os seus planos, Ele tem o seu momento. E falando em filhos, a pergunta é, você tem certeza da sua salvação? Certeza, não é aquela certeza meio assim, sabe aquele, será? Pois é, não. É certeza que se o Senhor te chamar hoje,
você sabe que você vai viver eternamente com Ele. Precisamos, como filhos da luz, ter certeza da nossa salvação, certeza da nossa identidade como filhos. Sabe por quê, amados? Porque não é frequentar uma igreja, não é ter um serviço no reino que nos faz filhos. Você pode vir à igreja a semana inteira, todos os cultos, você pode ser líder, você pode trabalhar nos ministérios, você pode fazer, servir ao Senhor. Isso não te faz filho e filha. O que nos faz filho e filha, sabe o que é? É crer em Jesus como o único Salvador, aquele que morreu para nos salvar, ressuscitou, vive, reina e voltará. É você crer em Jesus, declarar isso para o Senhor e se arrepender dos seus pecados. É isso que nos torna filhos. Arrependei-vos. Lembra João Batista? A pregação dele era essa. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Entregar a nossa vida para Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então não tem complicação, e não tem dinheiro que pague, e não tem esforço que pague isso. Então a gente pode trabalhar para o Senhor. Tudo isso é consequência de uma vida resgatada por Jesus. Aí sim, você como filho e filha, você ama tanto a Jesus que você quer andar nos caminhos, você tem que obedecer os mandamentos. A gente amar e obedecer ao Senhor. Muita gente acha que amar a Jesus é falar palavra bonita, é cantar para Ele e tal. Isso faz parte, mas Ele mesmo fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Por isso, para filho, remido por Jesus, pelo seu sangue, é aquele que ama, e o que ama obedece. Não adianta a gente dizer que ama o Senhor, mas a gente quer viver a nossa própria vida, ser guiados pelos nossos sentimentos, pelos nossos planos e vontades, e não ser guiada pela palavra dele. E hoje é o que nós temos visto nesses dias finais. Quanta gente que a gente vê aí na mídia, que fala de Jesus, repete versículo, faz postagem no Instagram, mas tem uma vida torta. Não querem o quê? Querem a bênção de Deus, mas não querem viver em obediência a esse Deus. Não querem andar conforme a vontade dele, Deus, mas quer andar conforme a sua vontade. E a gente tem visto isso, né? Pessoas torcendo a Bíblia. E isso, gente, é característico de Satanás. Vocês já repararam como as pessoas estão torcendo a Bíblia hoje? Pegam um versículo de Jesus e faz assim, ó, e usa conforme o seu bel prazer. Usa para justificar os seus próprios pecados. Não, mas Deus é amor. Mas esquece que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é justiça, né? Que Ele é justo juiz. Não, essa parte a gente deixa quietinho. O importante é que Deus é amor. Ele me ama. Deus é bom. Mas Ele é tudo isso junto. E tudo isso nós temos que entender para a nossa própria... Desculpa, deixa eu só perguntar. Não perguntei até que hora para eu ficar aqui de olho. Pastor, se deixar, eu vou embora, pastor. Não quero fazer isso, não. Que horário que vocês vão até para a pregação? São 11h15. Me dá um toque, tá? Nós temos que entender isso para a nossa própria vida. Para você, de verdade, saber se você realmente é filho, se você é salvo por Jesus, se você realmente entregou a sua vida, né? Fala assim, né? Lembra daquele... A gente chama de corinho, né? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Vocês lembram? Ai, graças a Deus. Que eu já levei cada furo, eu já participei em congresso de professoras que eu falava assim, as professoras, cri, olhando para mim assim, eu falei, gente, que eu sou da velha guarda, eu fui criada na igreja, nasci na igreja, né? Quem é salvo e tem certeza diz, tem que ter certeza. E é muito interessante quando eu sou uma pastora evangelista de crianças, e eu quero falar sobre isso nessa manhã, porque não é só você que tem que ser salva e salvo. Não é só você, mamãe, papai, igreja adulta, que tem que ter certeza da sua salvação. Mas os nossos filhos precisam também ter certeza da salvação. Será que os nossos filhos têm certeza da salvação? Mas que salvação? Será que... Lá em Romanos 10 fala assim, como ouvirão se não há quem pregue? Será que as nossas crianças, quando eu falo, estou falando no geral... estão sendo evangelizadas? Tem uma diferença de pregar o evangelho da salvação e tem diferença de ensino, né? Que é um ensino
sistemático. Todo domingo tem classe bíblica, ensino bíblico, histórias bíblicas, versículos. Tudo isso é maravilhoso. Mas antes de tudo isso, as crianças precisam ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Mas eles não terão se eles não forem o quê? Se eles não ouvirem a mensagem. A gente ouve adulto falando: eu tenho que ser salvo de quê? Eu não roubo, eu não xingo, eu não mato, eu não adultero. Eu sou uma pessoa boníssima. Eu ajudo no orfanato, eu ajudo não sei o quê. Eu sou uma pessoa muito boa. Fala: não, meu filho, você nasceu quebrado. Você nasceu com defeito. Você já nasceu com pecado. E a gente precisa levar essa mensagem da salvação para as crianças. E hoje eu quero apresentar para vocês como que nós fazemos isso com as crianças. Sabe por quê? Eu não conheço vocês. Então eu não sei quem aqui, papai, mamãe, de qualquer idade, tá? Tia, vovô, vovó. Você já evangelizou o seu filho? Você já evangelizou o seu netinho? Você já evangelizou os seus sobrinhos? Eu estou começando da família, tá? A gente vai depois espalhando. Já evangelizou os seus vizinhos? E aí você pode pensar assim, muita gente quando eu pergunto pensa assim: ah, mas eu não sou do ministério infantil. Não é minha parte. Eu quero dizer para você, é a sua parte sim. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, a igreja adulta, essa geração é responsável pela próxima geração. Independente se você é mãe, se você é pai, se você tem filhos, se você é avó, toda a igreja de Jesus que ama ao Senhor tem que entender que esse é o nosso chamado. Pregar o evangelho para a próxima geração. Compreende, queridos, o que eu estou falando? Amém? É o nosso chamado. Sabe por quê? Porque é o legado espiritual. É a nossa descendência bendita nessa terra. E sabe por que hoje muitos adolescentes e jovens estão sendo corrompidos nas universidades, nas escolas? Foram crianças que foram na igreja na infância até. Mas chega ali na frente e são completamente desviados. Sabe por quê? Porque a estrutura não foi bem feita. Sabe por quê? Porque de repente, esses jovens e adolescentes não foi pregado o evangelho da salvação. Eles foram levados à igreja. Dá para entender a diferença? Porque eles podem ir para a igreja, cantam os louvores, ouvem histórias da Bíblia, mas não foi pregado o evangelho da salvação. Uma das coisas que nós trabalhamos muito em capacitação de professores, pelo menos eu, né, gente? Porque eu sou uma pastora evangelista de crianças. Eu evangelizo crianças desde os meus 9 anos de idade. Eu já levei muita criança para Jesus nessa caminhada com o Senhor. E dentro da igreja, fora da igreja, em acampamento, na rua, em todo quanto é lugar. E é isso que eu quero compartilhar nessa manhã, irmãos. Jesus está voltando. Te prepara. E prepara a tua descendência, amém? Em nome de Jesus. Então não é só você se preparar, porque seria muito egoísmo da nossa parte, não seria? Ah, eu vou para o céu, tô de boa, né, tal. Mas o quê? Você vai deixar a tua família para o inferno? Não. Nós precisamos entender que o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. A família nuclear e a família estendida, né? Que vem aí sobrinhos, netos e parentes, etc. Nós precisamos entender. Somos missionários, mas começamos da nossa casa. Nossa família, como a pastora falou, é uma família missionária. Nós não pertencemos a nenhuma instituição missionária, nada disso. Foi uma coisa que começou na nossa casa, que Deus foi direcionando. Eu não falei, mas nós congregamos na Igreja Batista do Recreio, Pastor Wander, lá no Rio de Janeiro. Né? Nossa família toda congrega lá. Mas o nosso trabalho não é pela igreja. Né? E eu, como eu falei, já desde menina eu evangelizo. Me formei com 15 anos como professora evangelista na PEC. Né? Que a PEC, para quem não conhece, se chama Aliança Pro Evangelização de Crianças. Então, assim, o meu chamado já despontou muito cedo, né? Porque eu creio nisso e eu prego sobre isso, né? Que desde o ventre da nossa mãe, Deus tem um chamado para cada um. Como foi com Jeremias, não é, gente? Mas Deus tem um chamado, mas quem direciona, quem prepara, quem treina, são os pais. Compreende a diferença?
Então, assim, a gente às vezes descansa. Ah, mas Deus é fiel. Deus é fiel, minha filha. Mas Ele não é fiel com quem é preguiçosa, que não lê a Bíblia e não ora pro filho em casa. Deus é fiel, mas Ele não compactua com preguiça, com relaxo, com omissão. Ah, mas quantas crianças... Ó, não estou falando daqui não, tá, gente? Porque a primeira vez que eu venho aqui pregando, eu rodo o Brasil, tá? Então eu falo, tá, pastor, de geral. Não conheço ninguém, não conheço a história, mas eu conheço a situação muito grande no Brasil. Porque eu lido com criança desde os meus 9 anos de idade, eu já estou com 55 anos. Eu já tenho 45 anos de ministério. E sabe o que a gente mais ouve das crianças? E aí, leu a Bíblia essa semana? Ah, tia, eu não sei ler. Mas e a mamãe e o papai não leu para você? Não tem tempo. Vou dizer uma coisa para vocês. Eles te entregam bonitinho, viu? As crianças entregam direitinho. Papai e mamãe, eles entregam. E eles falam mesmo. Ah, não, a gente não ora, não tem tempo. Ah, a gente não lê a Bíblia, que não tem tempo. E aí, voltamos para o texto de Tessalonicenses. Jesus está voltando. E a gente está preparando nossos filhos para subir? Ou a gente está preparando para esse mundo aqui? Porque para muitos pais é mais importante ficar horas estudando do que meia hora lendo a Bíblia e orando. Para muitos pais. Para muitos pais é mais importante fazer serão, fazer hora extra, ganhar dinheiro, ter uma vida boa nessa terra. Que o mesmo apóstolo Paulo fala também aqui no Novo Testamento, que tudo isso vai passar, que é para a gente não ajuntar tesouros nessa terra, porque a traça corrói, vai acabar, gente. Mas o que nós temos que fazer hoje, amados, é juntar tesouros na eternidade. É tesouros no céu, na Nova Jerusalém. O lugar que Jesus está preparando para nós, para a sua igreja. Para aqueles remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. Mas nós não podemos deixar que Satanás nos segue. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, amados. Mas estão cegos. Estão olhando para coisas corruptíveis, coisas que vão passar, que vão acabar. E dando a sua vida por aquilo. Mas por aquilo que é precioso, que é eterno, estão deixando de lado. Gasta às vezes mais horas vendo uma Netflix do que orando e lendo a Bíblia para os filhos. Gasta horas fazendo tanta coisa, mas não faz um culto doméstico. Eu sou defensora ávida de culto doméstico, pastor. E a gente ouve hoje dizendo assim, isso é coisa da vovó, do tempo da vovó. Eu falo que quem lançou esse slogan foi o capeta. Do tempo da vovó, isso já é antigo. Jesus, Ele também é Deus dos antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão... Lembra assim? Não. Você lembra, gente, por favor. Eu nasci na Presbiteriana Independente, igreja tradicional, né? Gente, nós temos que retornar, voltar para o caminho, voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, vocês lembram? Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. É isso que nós precisamos. E eu me incluo aqui. A gente tem que estar diariamente, voltando ao caminho, inclinando o nosso coração. Porque o nosso coração, diz a Bíblia, que é desesperadamente corrupto. E se a gente não vigiar, como diz aqui o texto de Paulo, se nós não vigiarmos, o inimigo vai roubando essas coisas, vai desviando o seu olhar, vai desviando o seu coração. Por isso nós temos que estar... E o culto doméstico, amados, é algo que ajuda a família. Falta o fogo no altar dentro dos lares. Falta o fogo no altar dentro dos lares. Porque eu vou dizer para vocês, amados, uma vez por semana, você acha que dá? Não é justo com as crianças. Não é justo. Não é justo elas ouvirem de Jesus, elas cantarem louvores, elas estarem na presença de Jesus só no domingo. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, elas ouvem coisas terríveis. Elas recebem sementes malditas na escola, na vizinhança, com os amiguinhos, não é assim? Por isso que nós temos que vigiar e trabalhar como igreja, como pais. Por quê? Porque nós temos que colocar nas nossas crianças Efésios capítulo 6, a armadura de Deus.
E se você for lá no texto de Efésios 6, a armadura de Deus fala de várias peças. Mas a peça que fala aqui, ó, que vai na cabeça, é o capacete do quê? Da salvação. Tudo começa com como eu falei agora há pouco, está aqui na palavra, salvação. E nós que trabalhamos com crianças, né? A gente vê claramente uma criança que tem o Espírito Santo e uma criança que não tem. Sabe por quê? Porque quando uma criança se converte, exatamente como foi com você e comigo, o Espírito Santo vem morar nela. E vou dizer uma coisa para vocês, não existe Espírito Santo Kids não, tá? É o mesmo. Porque tem gente que acha também. Lá em cima é o Espírito Santo Kids. É só lererê, só brincadeira, só rararará. Posso dizer para vocês, porque eu tenho aprendido isso com ele, com o mestre, há muitos anos. É o mesmo Espírito. O Espírito Santo habita em você. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar em você. Você se torna casa, habitação. E não é diferente com as crianças. E a gente vê claramente uma criança que nasceu de novo. Uma criança que confessa com a sua boca, com a sua língua, como diz a palavra também, Jesus como Salvador. Ela sabe que ela entregou e que ela nasceu de novo. Ela fala, eu entreguei minha vida para Jesus. Você encontra às vezes uns toquinhos assim. E mais uma coisa, não subestime o Espírito Santo. Não subestime. Eu ouço professoras falando, para que eu vou ensinar bebê? Eles não entendem nada. Pá, outra mentira de Satanás. Eles não entendem nada. Irmãos, nós já ministramos desde o ventre. Nós já ministramos desde o ventre. Eu faço, ontem, não é na oficina, né, pastora Lídia? No final nós entregamos um bebê, que eu não gosto de chamar de feto. Por causa dos dias que nós estamos vivendo, né? Tá vendo aí a guerra que tá aí? Viu a última agora, daquele endemoniado careca? Matar bebê no ventre, até 9 meses com injeção, gente. Isso é satânico, irmãos. Isso é satânico. E vai se cumprindo a cada dia. Jesus está voltando, se prepara. João 10 fala isso, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele não espera as crianças crescerem. Vocês já viram isso? É desde o ventre. Ontem, no final da oficina, eu entreguei para cada participante um bebezinho de 3 meses. Pena que eu não trouxe. Você tem aí? Mostrar para minha mãe, acho que tem. Minha mãe tem tudo, na bolsa dela sai tudo assim, ó. Na bolsa dela, na cozinha dela. Sai tudo. Gente, 3 meses, eu não chamo de feto. Sabe por quê? Porque para muita gente, inclusive pessoas que estão dentro da igreja, que eu não sei se é convertido, para pensar assim, eu acho que não é. Que isso é um aglomerado de célula. Isso aqui é um aglomerado de célula. Isso aqui é uma... obrigada, tem. Falei pra gente que da bolsa da minha mãe sai tudo. Olha aqui, ontem no final... Aí você pode perguntar, nossa, mas foi uma oficina para ensino de bebês e maternais, primeira infância, para ensinar a palavra de Deus com dinamismo, com conhecimento. O que tem a ver bebê? Sim, porque isso foi uma revelação que Deus me deu há muitos anos atrás. E no meu livro, que se chama Mulheres Geradoras de Vida, eu esqueci de falar que eu sou escritora também, tenho vários livros e currículos escritos. Um desses meus livros chama Mulheres Geradoras de Vida. É o livro mais grosso que eu tenho. E o subtítulo se chama Ministério com Crianças Começa no Ventre. E eu falei para as meninas ontem, eu falei assim, nesses últimos anos, se eu estivesse escrevendo o livro, eu ia trocar a ordem do título. Eu ia colocar no título, Ministério com Crianças Começa no Ventre, e no subtítulo, Mulheres Geradoras de Vida. De tanto que o Senhor tem ministrado e trazido revelação sobre isso. Isso aqui é um bebezinho de 3 meses no ventre de uma mãe. Aqui é uma réplica, olha, de um bebê, estão vendo? De 3 meses. Satanás, ele é tão sujo, que ele não está esperando mais para nascer. Ele já quer destruir. Sabe por quê? Porque ele sabe que cada bebê gerado no ventre tem um destino profético. Já é conhecido, amado por Deus, e já tem um nome. Antes da mãe e do pai escolher o nome, Deus já sabe o nome daquele bebê. Antes de vir à luz, Deus já tem um plano e conhece, chama, como fala lá em Jeremias. Eu te escolhi e te designei profeta às nações aqui, gente. Então eu creio nisso, por isso eu prego, sabe?
E eu me sinto, às vezes, uma voz que clama no deserto, uma Joana Batista que clama, clama, clama. Mas eu falei, Senhor, vai ecoar na eternidade, porque as pessoas parecem que não querem ouvir, mas eu vou continuar pregando. Eu vou continuar pregando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Por isso, desde o ventre, e sabe, Deus foi me levando cada vez mais a buscar. Na palavra, eu tenho recebido muitos anos já revelação sobre isso. E no último ano passado, eu fui fazer uma especialização. Hoje, além de pedagoga, eu sou psicoembrióloga. Alguém já fala nisso? Ai, minha mãe que fala legal. Como que é? Claro, psicoembrióloga. Não consegue nem falar o nome. Psicoembrióloga. A gente trabalha com pré-natal. Psíquico do bebê. Só que eles trabalham com pré-natal psíquico. Eu, como cristã, com o pré-natal, com o bebê no ventre psíquico e espiritual. Então a gente vai dando, né? Eu falo, tapa na cara do capeta. Porque em nome de Jesus a gente vai. Ele não quer matar? Eu sou filha da luz. Então eu vou lá e eu vou levar vida. Vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo. Eu atendo gravidinhas online, porque eu atendo grávidas de outras nações. Eu estou com uma gravidinha de Portugal e uma da Espanha. E a gente vai ministrando desde o ventre. Então eu pergunto para vocês, se a gente ministra desde o ventre, não é salvação, tá? Porque a salvação tem que declarar. Ele não vai declarar aqui que é, né? Mas nós já começamos aliançando essa vida para Satanás não roubar. Porque, irmãos, tem alianças no ventre com Satanás. Vocês sabiam disso? Tem mães que fazem aliança. Tem bebês que nascem, já são consagrados ao diabo. Nós temos muitas crianças assim na África. Aliás, o Refúgio Baby, né, que está acontecendo aqui, ele não começou no Brasil, ele começou na África, lá em Moçambique. Nós temos um trabalho com crianças, o Refúgio Baby e o Refúgio Educação Infantil. Então vocês veem, Deus tem nos chamado, e isso queima o meu coração, de alcançar já a próxima geração desde o ventre da sua mãe. Isso, amados, é não dar lugar ao diabo. Como filhos da luz, como a gente leu no texto. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Então agora vamos voltar aqui para os nossos filhos e netos e sobrinhos e extensão. Primeiro você precisa vigiar e entender que ter certeza da sua salvação. E aqui diz o versículo 8. Revestindo-vos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então nós precisamos ter certeza da nossa salvação. E ter uma vida transformada por Jesus. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente nasce de novo. E Jesus falou isso para Nicodemos lá em João 3 ou 4, agora que eu misturo o número. E Jesus falou para Nicodemos, meu filho, você é doutor na lei, você é o bambambam aí na sinagoga. Mas importa é nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito, compreende? Então eu quero mostrar para vocês, eu vou pedir para alguém que pudesse entregar. Eu acho que vai dar para todo mundo. Se não der para todo mundo, a gente dá um para cada família, tá? Eu vou entregando. Entrega assim para casais, não precisa entregar um por um. Vê para casais, para família. Quem tiver sozinho, pega um. Eu quero entregar um materialzinho para vocês, porque eu vou lançar aqui um dever de casa. Posso lançar um dever de casa para vocês? Quem topa? De você chegar para o seu filho, não importa a idade, tá, gente? Para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta, para o seu sobrinho, para qualquer criança. Pode ajudar ela. Pode. E vocês vão perguntar, fazer a pergunta que eu fiz. Você vai chegar, mas, gente, conversa, fala, né? Não vai chegar assim, você tem certeza da salvação? Não é assim. Chega com eles, conversa, vai, né? Vai. E aí pergunta, você tem certeza da sua salvação? Às vezes a criança fala assim, não sei, que salvação? Aí já deu a resposta, né? Não tem certeza, não sabe nem o que é. Quando uma criança se converte, e eu tenho visto isso já por 45 anos, ela fala na hora, sentia, eu já aceitei Jesus, Ele mora no meu coração. A criança testemunha que ela é salva. Ela testemunha e tem certeza da sua salvação. Quando a gente pergunta isso para uma criança, e ela fala assim, se a criança parou para pensar, evangeliza. Você tem certeza? A criança fala assim,
Já deu a resposta. Ela nem sabe, ela não sabe se está salva, o que é isso, o que eu tenho que fazer. Ninguém me contou, ninguém fez isso comigo. Nós precisamos evangelizar a nossa descendência. Comece na sua casa, comece com aquelas crianças que estão ao seu redor. E vou dizer uma coisa para você, é um excelente treino, sabe por quê? Porque eu vou mostrar para vocês aqui um método que a gente usa para evangelizar crianças. Um método. O método muda. Tem vários métodos. Método não é isso? Método é a maneira, não é isso? O método, ele muda. O conteúdo... Amém, gente? Tá claro isso? Então repete comigo sem esquecer. O método muda. O conteúdo não. Por quê? Porque o conteúdo é a palavra de Deus. E ela é imutável. Amém? Então eu trouxe aqui esse livrinho para vocês. Que é um método que nós, professores evangelistas, utilizamos. Quem já ouviu falar do livro Sem Palavras? Ó, poucas pessoas. Que legal. Então vocês vão conhecer agora, tá? Por que chama? Aqui está com escrito, porque é para você ler, né? Mas nós apresentamos... Eu até esqueci, eu ia trazer o de EVA, esqueci. O livro Sem Palavras, por quê? Porque a gente apresenta para as crianças esse livrinho só com as cores, sem o escrito, tá? Sem o texto. E cada cor aqui é um método, né? É um método das cores para pregar o evangelho. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu já levei muito adulto para Jesus com esse método, tá? Muitas adultos. Eu já evangelizei na minha casa. Ajudante que estava grávida queria abortar. E ela ali, além de não abortar, ainda saiu salva, porque entregou a vida para Jesus. E eu uso o método. Porque é muito legal, porque é um método simples, né? E qualquer pessoa entende. A criança entende, é para criança, mas você pode usar até com adulto, tá? E essas cores, elas representam a mensagem bíblica que a gente quer pregar para as crianças. Então, dê uma olhadinha aí. Começa no 1. Começa na dourada. Né? Na página dourada, onde nós falamos que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele está preparando um lugar maravilhoso lá no céu para todos aqueles que creem nele e se tornam filhos dele. Então a gente vai falando, vou fazer aqui bem resumidinho, tá, gente? Que a gente fala mais. Isso aqui você tem que estudar, você tem que decorar os versículos. Por quê? Porque cada cor dessa a gente vai falando os versículos, tá? Porque a gente tem que mostrar para a criança que isso aqui é um método, mais para ela entender, decorar, enfim, mas que é a palavra de Deus sendo pregada para ela. A gente mostra, sempre que a gente mostra o livro com as cores, a gente está junto com a Bíblia sempre. E a gente lê o versículo. Então, eu queria que são só 5. Então, eu queria pedir assim, uma pessoa pode abrir para mim, por favor, em João 3,16? Vou pedir para 5 irmãos ou irmãs. Cada um vai abrir um versículo e eu vou mostrando as cores e a gente vai lendo o versículo dessa cor, ok? Então, vamos lá. João 3,16. Quem pode abrir, fica aberto aí. Quem pode? A irmãzinha lá já falou. Fica aí, João 3,16 aberto. Próximo, Romanos 3,23. O irmãozinho ali. Deixa aberto na sua hora, tá? A cor vermelha, 1 Coríntios 15. Quem pode ler? A irmãzinha ali. Deixa abertinho aí, 1 Coríntios 15:3, tá? 15:3. Página branca, João 1:12. João 1:12. Ah lá, a irmãzinha lá atrás, João 12, deixa aberto, por favor. E a cor verde, Colossenses 9. Ali, irmãzinha atrás. Colossenses, aqui levanta rápido. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, ok? Deixem, por favor, abertos esses versículos e a gente vai olhando aqui, olha, vai seguindo no livrinho. Então, quando a gente vai evangelizar uma criança ou qualquer pessoa, amém, gente? Porque não tem evangelismo para criança e para grande, não. É o mesmo. A gente só usa o método. E se você quiser usar com adulto, eu já usei para muitos adultos, já levei a Jesus assim, tá? Então, a gente começa na cor amarela ou dourada. A gente tem um livrinho que tem a página dourada. E a gente fala, sabe o que essa cor nos lembra? É só para representar, né? Para a criança imaginar. É por isso que a gente usa o método das cores. Essa página dourada, esse amarelo, nos fala que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele te ama. Ele criou todas as coisas, o mundo e tudo que há no mundo. Mas Ele também está preparando um lugar que a Bíblia diz que ninguém viu,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E esse lugar só vai morar quem entregar sua vida para Jesus. E aí a gente vai falando, a Bíblia fala em Apocalipse que nesse lugar que Deus está preparando, na página dourada, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter dor, porque nós estaremos lá face a face com Jesus. Esse lugar não entra pecado, não entra coisa errada, porque lá é tudo perfeito, sem pecado, porque Deus habita ali. Então a gente vai falando sobre Deus e sobre o céu, tá? Aí vem essa segunda cor no livrinho. Você está vendo essa cor? Aqui nesse livrinho de vocês, gente, que isso aqui eu ganhei de doação, tá? Para levar para missões. Mas o nosso livrinho é com uma cor preto mesmo, é o preto. Porque a Bíblia, o que a gente leu no texto hoje, fala de luz e a trevas é cinza. Tem gente que fica com esse negócio progressista aí de cor. E eu falo, pelo amor de Deus, a Bíblia fala de trevas, gente. Trevas é escura. Então a gente não está falando de cor de gente, compreende? A gente não está falando de pele. A gente está falando de escuridão. E a gente fala isso para as crianças. E fala assim, fecha os seus olhinhos, todo mundo, fecha o olho. Você está vendo que cor? Cinza, verde? Que cor que você está vendo aí? Preto. Não é tudo escuro? Então a gente explica isso para a criança. Isso aqui simboliza as trevas, a escuridão. Quando a pessoa não conhece Jesus, a Bíblia diz que ela anda em trevas, ela bate a cabeça, ela cai, ela se machuca, porque ela não está enxergando nada. E sabe, fala sobre o pecado. A Bíblia diz que eu pequei. Volta para o dourado, vamos lá os versículos. Então, entenderam a página dourada? A gente fala sobre Deus. Então, olha lá, quem está com o versículo primeiro? João 3,16. O que diz a página dourada? Olha que lindo, Deus amou você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu único filho, para morrer. Aí a gente explica o versículo e a criança vai vendo, fazendo analogia com a cor e a palavra de Deus, né? E é dourado também, porque fala das ruas de ouro. Só que eu vou falar para vocês, eu como professora evangelista, eu não friso muito na rua de ouro não. Porque quando a gente evangeliza crianças de classe desfavorecida, eles ficam de olho. Aí, se a gente. Porque eu treino professoras, né? Então eu falo para elas: não frisa muito na rua de ouro, no portão de pérola. E aí você vai falar para a criança pobre, e eles falam: uau, rua de ouro. Aí já não vai entrar com esse coração pecador e querendo cobiçando. É ouro, é pérola. E aí eles já vão com aquela mentalidade, entendeu? Pecaminosa. Então a Bíblia fala que tem, mas a gente não frisa, tá? Eu friso em Deus. Aí a gente vai para a página escura, trevas. O que está dizendo aí no número 2? O título? Eu pequei. Lembra que eu falei, mas eu sou tão boazinha, né? Eu não bato, não xingo, não roubo. Não, você é pecador. Então a gente explica para a criança que nós nascemos pecadores. Quem está com Romanos 3:23, por favor? Pode ler. Olha! O que a Bíblia está falando? Todos pecaram. Então, a gente vai explicando para a criança que nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. Amém? E que isso é muito importante explicar para a criança, porque as professoras também frisam muito assim. O que é pecado? É tudo aquilo que a gente pensa, vê, ouve e faz que não agrada a Deus. A gente não pode focar nisso, pode falar. Mas o foco tem que ser na nossa herança pecadora. Nós temos uma herança adâmica. Nós todos pecaram. Nós nascemos pecadores, compreende? Então, se a gente fala para a criança, olha, você é pecador porque você bate no amiguinho. Não. Você bate no amiguinho porque você é pecador. Deu para entender? É diferente, não é, gente? Você é pecador porque você falou um palavrão. Não. Você falou um palavrão porque você já nasceu pecador. Você nasceu com defeito. Nós nascemos quebrados, separados de Deus, condenados à morte. Isso tem que ficar claro. Você pode estar pensando, nossa, pastor, mas a gente fala isso para as crianças? Sim. Você já foi ver o que eles veem na televisão? Eu acho um absurdo isso, pastor. Eu já ouvi isso de pais. E já ouvi de professoras. A gente pode falar de sangue, de Jesus. Mas eles podem assistir toda a Capetolândia na televisão, né? Parece um demônio pior que o outro lá. Tem desenho que aparece nem só um, aparece logo 10. Bem 10, já vem logo 10 capetas de uma vez só. Isso eles podem, né, gente? Vocês estão vendo incoerência? Vocês estão vendo como o inimigo é sujo? E ele procura enganar até os escolhidos?
Ah, não, isso não pode, porque isso aí vai traumatizar. Já ouvi professor, vai traumatizar. Eu falei, o quê? Traumatizar? O sangue de Jesus vai traumatizar uma criança, minha filha? Liberta uma criança, salva uma criança. Traumatiza é esse lixo que eles estão vendo na televisão, no celular e os pais estão deixando. É isso que traumatiza. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente fala do pecado. E aí a gente fala assim, e agora? O pecado não entra aqui na primeira. O pecado não entra. E agora? Todo mundo é pecador, nascemos quebrados, estragados. Como que a gente vai morar no céu com Jesus? E aí a gente vem com a boa nova. Ah, mas Jesus, por te amar, o que ele fez? Ele tinha um plano. Por isso que a gente chama de plano da salva. Número 3, quem pode ler? Amém. Olha aí. Cristo morreu pelos nossos, segundo as Escrituras. Então a cor vermelha simboliza o quê? O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então a criança ouve a sua mensagem bíblica e olha para a cor. Ela vai fazendo essa associação. E o Espírito Santo vai agindo, porque nós pregamos. Mas quem faz a obra é a gente. É o Espírito Santo, porque só Ele convence do pecado, do juízo, da justiça. E aí a gente sai da cor vermelha e a gente fala para a criança, olha só, se você entrega a sua vida para Jesus, Ele morreu na cruz para nos salvar. E esse sangue precioso nos limpa e nos purifica de todo o pecado. E sabe o que acontece com você? Você se torna uma nova criatura. Por quê? Aí vem a página branca. Porque o sangue do seu filho nos limpa. E assim, um coração assim, ó, que a gente mostra a página escura, um coração sujo, cheio de pecado, só Jesus faz isso. Olha o que ele faz, olha, ele deixa branquinho. Quem pode ler esse? Uau, quem crê em Jesus, ele dá o direito de se tornar filho dele, filho do Pai. E a gente vai contando essa boa nova da salvação. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E termina com a última cor, que é o verdinho. E a gente pergunta para as crianças, o que o verde lembra? O que te lembra o verde? Hã? Florestas, natureza. O quê? Natureza, o verde, as árvores, as plantas. E elas todas crescem. Mas o que elas precisam para crescer? O que as plantinhas precisam para crescer? Principalmente água, luz, o sol, não é? E a gente explica isso para as crianças. Fala assim, olha, você nasceu de novo. Quando você nasce de novo, Jesus quer que você cresça no conhecimento e na graça dele. E aí vem o versículo, pode ler o último? Amém. Está falando de crescimento. E aí a gente explica para as crianças que agora, quando você se torna filho, você tem que crescer. Crescer, crescer, crescer. No Espírito. E como que a gente faz para crescer no Espírito? Tem que ler a Bíblia, tem que ir na igreja, tem que ter uma vida de oração. E aí nós incentivamos e encorajamos as crianças a buscarem ao Senhor. Por que eu estou ministrando essa parte hoje para a igreja de Jesus aqui? Porque as nossas crianças precisam de cada um de nós aqui. Porque os professores que nós oramos aqui, né, pastor? Estão fazendo a parte deles, então? Estão lá, ó. Com seus filhos, com a sua prole. Eles estão fazendo a parte deles. Glória a Deus. Mas é uma vez por semana. Aí, você acha que esse mundo que está caminhando para o fim, do jeito que está, você acha que as nossas crianças conseguem enfrentar, lutar espiritualmente as batalhas com uma vez por semana, gente? O que vocês acham, irmãos? É possível, amados?
Não, nós precisamos diariamente. Por isso tem que voltar ao culto doméstico. Na nossa casa a gente faz um culto uma vez por semana, desde que os meninos nasceram. Meu marido sentava com o violão no pé do berço. Eu tenho foto dele no berço tocando violão para os bebês, para os nossos filhos. E até hoje, já são rapazes, vão se casar. E a gente se reúne uma vez por semana na sala para louvar ao nosso Deus, buscar a palavra, meditar numa palavra e orar e interceder por muitos motivos de oração. E eu acredito, em nome de Jesus, que eles vão carregar isso para os seus lares. E é isso que vai de geração em geração. O Senhor é o nosso Deus. Amém, queridos? Então, guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. E o capítulo termina falando, né? Pra gente, o texto inteiro, ele fala pra gente vigiar, capacete da salvação, estar ligados. E enquanto Jesus não volta, no versículo 11, termina o texto. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, que a gente possa continuar edificando um ao outro, fortalecendo a fé um do outro, em nome de Jesus, sem esquecer as nossas crianças. Amém? Vamos levar salvação para a próxima geração. Você vai estar saindo daqui hoje com esse livrinho aí. Vocês viram a pulseirinha? A primeira criança que você evangelizar essa semana, você dá essa pulseirinha e dá o livrinho para ela levar para casa. Então, a pulseirinha é para a criança visualizar a mensagem que ela vai ouvir de você. Amém? Ela vai ouvir a mensagem. Quando a criança olha, porque a gente trabalha muito com cores. Quando a criança olhar, ela vai lembrar. E, irmãos, é impressionante como eu faço isso em todos os lugares, pregando o evangelho para as crianças. Em nações também. E a última viagem que eu fiz foi para uma tribo indígena. Nossa missão plantou uma igreja numa tribo indígena lá na Amazônia. Comunidade indígena Nova Esperança. E eu evangelizei as crianças. O diabo é tão sujo, mas tão sujo. A gente estava lá na ilha, eu falo que é uma ilha, né? Porque você tem que descer em Manaus e viajar quase 5 horas de barco, descendo o rio Negro, né, amor? Negro, que eu misturo com o outro lá. Para chegar lá na tribo indígena. E a gente fala de Jesus para todos ali. E foi plantada uma igreja. Coisa mais linda, né? E a gente ganha aquelas crianças e famílias. Quando você ganha uma criança para Jesus, a família vem também a reboque. Eles começam a vir. E o inimigo é tão astuto, como a Bíblia diz, que quando eu fui na última viagem com algumas professoras, a gente foi lá para implantar um ministério infantil nessa igrejinha indígena. Porque eles não sabem nada disso, eles não sabem nada, pastor, de contar uma história, não conhece cântico, nada. Tudo aquilo que a gente viu ontem, eles não sabem nada, pastor. Então, eu fui lá com algumas professoras evangelistas e a gente foi lá plantar um ministério infantil na igreja indígena. E numa das noites, no culto de quarta-feira, que eles fazem um culto na quarta-feira, e a gente chamando as crianças para irem e tal. Vocês acreditam que faltava 1 hora para a gente ir para a igreja? A gente já estava aprontando para ir. Acabou a luz na ilha. E o missionário falou assim, nossa, pastora, isso nunca aconteceu, a gente tem gerador. Eu falei, eu sei, meu filho. Já conheço esse miserável que já me persegue desde que eu nasci. E ele falou assim, nunca aconteceu isso aqui na ilha. O gerador funciona. Nem o gerador, irmãos. Escangalhou o gerador. E aí nós ficamos sem luz. E choveu, sempre cai uma pancada de chuva no final da tarde. Estava tudo molhado e sem luz. Olha que delícia, né? Bem cenário, tudo molhado e sem luz. Eu falei, não, a gente vai, vamos embora. Peguei os faroletes, como que é? Lanterna, farolete da época. Peguei a lanterna, vamos embora, com as missionárias. E a gente passava, as crianças vinham, vamos lá, né? E a gente lá naquele escuro, no meio de mato, até chegar lá na igreja, ficar lá na ponta, e indo lá, porque estava marcado que a gente ia fazer um culto para as crianças ali. E aí a gente chegou tudo um breu. E a gente com a lanterna indo assim, né? E cachorro latindo. E eu só orando no Espírito, Senhor, como que o teu sangue, livra a gente desses cachorros aí. Que a gente ouve umas histórias lá na tribo, né? De cachorro, que com dente não sei das quantas, que fincou não sei quem. Eu falei, ai, Senhor. E a gente andando e uma das crianças na frente assim, olha isso, gente. Boi, 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 boi da cara preta. E eu atrás, misericórdia. Fulaninho, acho que foi aquele menininho, como é o nome dele, do pastor, o Netinho. Esqueci o nome dele. E eu falei o nome dele, Fulaninho, não canta isso não, meu filho. Está repreendido esse boi da cara preta em nome de Jesus. E a gente indo para a igreja no escuro e ele cantando boi da cara preta. Olha, chegamos lá, irmãos, fizemos o culto no escuro, tá?
que a gente fez? Acendemos lanterninha de celular, acendemos o celular e ali veio mamãe, veio mãe de crianças, vieram e a gente cantamos, louvamos, pregamos a palavra. Eu falei de Jesus, falei do plano da salvação, passamos um filme de Mateus na parede. Olha isso, uma missionária da minha equipe ganhou de presente, eu nunca tinha visto na minha vida. Jesus já sabia que ia acabar a luz, né? Um negocinho desse tamanho que projeta filme na parede. Eu falei, minha filha, de onde você trouxe isso? Eu falei, não sei, ganhei de doação de um não sei o quê. Eu falei, que bênção, ela estava com o plano B. E aí passou o filme e as crianças, tudo assim. Assistiram um filme sobre Jesus, quando estava aqui na terra, alguns capítulos de Mateus. Falei de Jesus, evangelizei. Crianças levantaram a mão, aceitaram a Jesus, entregaram a vida. No dia seguinte, uma mãe, uma índia, veio falar comigo. Ela falou assim, olha, a minha filha chegou em casa. Irmãos, 4 anos. 4 anos. A minha filha chegou em casa dizendo assim, ô mãe, a tia falou que quem não sabe ler a Bíblia, quem ainda não sabe ler, que a mãe tem que ler em casa. A mulher falou assim, nossa, eu fiquei até sem jeito. E eu só pensando, yes, glória a Deus. É para ficar mesmo. A criança, porque eu falo assim, olha, eu entreguei esse livrinho que dei para vocês. Eu falei, quem ainda não sabe ler, pede para a mamãe ler em casa a Bíblia para você e o papai. A criança chegou e cobrou a mãe. E a mãe se sentiu envergonhada. Então vocês vejam, Deus usa as crianças ou não usa, gente? Deus quer usar nossos filhos, nossos netos, a nossa descendência. Amém? E que nós possamos ser esse instrumento. Prepara a tua vida. E eu quero aproveitar, já que eu falei do plano da salvação. Se tem alguém nessa manhã que ainda não fez essa entrega, essa decisão de falar ao Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida e me torna teu filho. Pela fé eu te recebo. Tem alguém nessa manhã que ainda não fez essa entrega? E gostaria nesta hora, não deixe para amanhã, porque ele está voltando, ele vai chegar como um ladrão, como nós lemos. De repente. E não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo da misericórdia. E nós precisamos entender que só vai para a eternidade quem é filho de Deus. Amém? Tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus? Todos aqui já entregaram? Glória a Deus por isso. Então, se você já é filho, você vai sair daqui hoje nessa manhã com esse desafio. Entendendo biblicamente, não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia, o Senhor nos ensina que nós temos que pregar para toda criatura. E essa criatura começa dentro da nossa casa, da nossa família e da nossa vizinhança. Amém? Então não deixe esse papelzinho, esse livrinho e essa pulseirinha enfeitando a sua Bíblia. Por favor, eu te peço em nome de Jesus. A primeira criança que você encontrar, fale do plano da salvação para essa criança. Amém, queridos? Vamos orar, fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor pela salvação que nós temos nele, aleluia. E que o Senhor use a tua vida poderosamente para levar a salvação a todos os povos, em nome de Jesus. E como eu disse para vocês, nós somos uma família missionária. Começamos com eu, meu marido e nossos 3 filhos. E eu nunca imaginei que uma viagem para Moçambique, Deus nos levaria para tantas nações, para plantar sementes de salvação e bênção para a vida de muitas crianças e famílias que nunca ouviram falar de Jesus. Nós plantamos um trabalho em Moçambique, já tem 10 anos, com crianças e agora com bebês, o Refúgio Baby também. Uma escola de educação infantil que atende crianças de 3 a 6 anos. E o Refúgio Baby atende bebês de 3 meses a 3 anos. E eu louvo a Deus, sabe? Eu fico até emocionada com isso. Porque o Senhor me levou para plantar numa terra inóspita, uma terra seca. Sementes de salvação para resgatar uma geração. Uma geração, sabe por quê? Porque nós estamos plantando, alcançando a primeira infância. E vai nascer, está crescendo ali uma geração transformada por Jesus. E é isso que o Senhor quer de nós. Tivemos a oportunidade de levar também sementes de salvação para o Oriente Médio, para o deserto da Jordânia. No meio, sabe do que, irmãos? Muçulmanos raiz.
Porque na Moçambique também as mães são muçulmanas. Só que no Oriente Médio são árabes. É muçulmano raiz. Eu dei treinamento, como eu dei ontem aqui em cima, para mulheres vestidas de burca. Todas de preto, eu só vi o zoinho. Imagina você falar só olhando, vendo o olho. E tendo que traduzir, porque eu falo em português e elas não sabem inglês também. Elas só sabem o árabe. E sabe quem foram os nossos tradutores? Meus filhos, nossos filhos. Sementes plantadas, pastor. Investimento na vida espiritual, investimento com dinheiro, sim. Vamos parar de ser mão de vaca. Não, às vezes não quer gastar para uma Bíblia, para um livro infantil, mas gasta com Ben 10, com não sei o quê, com camiseta da Monstre, Hind, da Capetolândia. Não gasta dinheiro com as coisas de Deus, mas gasta com as coisas que não vão trazer vida. E a gente investiu, eu e meu marido, a gente pagou escola de inglês e eles às vezes não queriam ir. Ai, mãe, tem que ir no inglês hoje? Tem, sabe por quê? Para a glória de Deus, que Deus vai usar vocês das nações. Eu falava assim. Eu não falava, filho, você tem que estudar inglês para você ganhar um bom salário numa multinacional. Nunca falei isso para meus filhos. Falei, você tem que estudar, filho, porque Deus vai usar a tua vida, já está usando. E Deus vai te usar nas nações, se cumpriu a profecia declarada pela boca de uma mãe e de um pai. Declara e trabalha. Profetiza, mas trabalha, investe nos seus filhos. E lá no deserto, com os beduínos na Jordânia, plantamos um refúgio. E os tradutores foram os nossos filhos. E eu falava em português. E o meu filho falava em inglês para árabe. E a árabe... Gente, vocês não têm noção. Parece que eles estão xingando a gente, brigando. Né? Às vezes estão falando assim, que linda, eu te amo, obrigado por estar aqui. O árabe é uma língua que dá até medo. E a gente estava ali em nome de Jesus. Seja um agente de salvação. Amém? Senhor, nós te glorificamos aqui nesta manhã. Obrigada pela tua igreja neste lugar, Senhor. Obrigado pela tua palavra bendita. Que salva, que restaura, que dá esperança, que limpa, que renova. Oh Deus, nós te glorificamos. Jesus, porque o Senhor é o verbo, o Senhor é a palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, oh Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso que além de salvar, o Senhor ainda nos avisa. Além de nos salvar da morte, do inferno, aleluia, pelo teu sangue derramado, o Senhor ainda nos alerta. Eu estou voltando. Prepare-se. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos alertar, nos ensinar, nos redimir. Eu te agradeço, oh Pai. Agradeça ao Senhor agora. Você é salvo. Tua família, agradeça ao Senhor. Obrigada, Jesus, pela salvação que eu tenho em Ti. Obrigado pela minha família pertencer ao Senhor. Obrigado porque nós somos redimidos pelo Teu sangue, pela Tua graça, aleluia. Obrigada, Jesus. Mas, Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Todos aqui, Senhor, na Tua casa, já são filhos, aleluia. Mas, Pai, lá fora, muitos estão morrendo. Crianças estão morrendo, jovens, famílias. Eu quero te pedir nesta manhã, Espírito de Deus, que o Senhor venha se mover em cada coração na tua igreja nesta manhã. Trazendo, Senhor, aos corações esse encargo de amor, de peso de amor, para resgatar vidas do inferno, Pai, crianças do inferno. Usa a tua igreja neste lugar, continua usando, dentro e fora, no dia a dia. Oh Jesus, levanta-nos como agentes de salvação em teu nome, Senhor. Faz isso, Espírito Santo, eu te peço nesta manhã. Move os nossos corações, tira-nos da letargia, da omissão, ó Deus, em nome de Jesus. Que os nossos olhos não se sequem. Que possamos, além de orar, de clamar, que nós possamos agir em teu nome. Oh Senhor, faz isso, Pai. Cada um que está aqui, não importa a idade, do mais novo ao mais experiente, meu Deus, usa com poder e autoridade. Que cada um aqui possa ser, ó Pai, uma luz, um luzeiro nas trevas, abrindo a sua boca e pregando o evangelho da salvação para este tempo do fim. Aleluia! Oh Deus!
Essa nova geração que estamos preparando, Senhor, e evangelizando, é a geração que vai enfrentar o anticristo, meu Deus. E está em nossas mãos, ó Deus, prepará-los com a salvação, com o capacete da salvação, com a armadura de Deus. Por isso eu te peço, Espírito Santo, oh Espírito de Deus, oh, sopra nesta manhã, Senhor. E que ninguém saia deste templo da maneira que entrou, mas saia com esse encargo de urgência de salvação para uma geração que está caminhando para o abismo. Nós somos salvos, mas lá fora, ó Deus, quantas famílias estão indo para o abismo. Por isso, Pai, que o Teu Espírito se mova em cada filho Teu nesta manhã, para pregar o Evangelho e testemunhar com a sua vida, Pai. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua bênção seja derramada sobre cada família nesta manhã, sobre cada lar, cada casamento, sobre os nossos filhos, netos, nossa descendência. E como diz a Tua palavra, e todos verão família bendita do Senhor nesta terra. Obrigada, Jesus, te damos honra, glória e louvor. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração. Te amamos, te adoramos. Somos gratos a Ti pela salvação. Recebe, Senhor, nossa gratidão e louvor. Abençoe o pastor João, pastora Lídia, Senhor, na direção desta igreja. Abençoe a sua família, a sua casa. Fortalece-os na força do Seu poder, ó Deus. E continue guiando, Senhor, com sabedoria e entendimento, ó Pai, para este rebanho. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Salvador ressurreto. Aleluia.